Tradução, tá? Right, yeah. So this event is being recorded as of now. Please keep your mics closed at all times, muted at all times to facilitate the event. We have activated the chat because of the amount of people on this call, but if you have questions or any messages regarding the event, you can also contact the center through our Facebook page. We have interpretation available from Portuguese to English, and you can tune into the interpretation channel if you need to. All the speakers besides myself will speak in Portuguese, I believe. And because of the interpretation, I would also like to ask the speakers to speak a slower pace than you would usually, just to facilitate the interpretation. And we'll probably give you signals if it's going too fast and our interpreters are telling us that you need to slow down a little bit. So watch out for my camera, just in case. And without further ado, I will hand it over to Alexandre, and he has put together a wonderful panel, and I'll let you present the panelists, and he'll be moderating the rest of the event. Thanks everybody for being here. Obrigado, Andreina. Antes eu queria passar a palavra para Maria Celeste, que é a diretora do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da UFRJ, para ela fazer uma saudação para a gente. Estou muito feliz de conseguir estar fazendo isso numa parceria entre a UFRJ e a CUNY. Então, Celeste, a palavra é sua para dar uma saudação para a gente. Muito obrigada, Alexandre. É um prazer, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Bom, eu sou Maria Celeste Marques, né? Estou diretora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Sueli de Souza Almeida, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, então eu saúdo e agradeço a todos os presentes, especialistas, alunos, né? Nessa aula aberta, esse evento de iniciativa do professor regente, né, Alexandre Bortolini, que tem somado bastante conosco. Estamos muito felizes com tudo que a gente vem produzindo conjuntamente, né? Tem sido uma participação fundamental para pesquisas que nós já temos no NEP há alguns anos. Bom, mas nesse momento nós estamos exatamente comemorando e marcando os 15 anos de existência do nosso núcleo, né? E ontem, por acaso, começamos, né, com os eventos que marcam as 3 próximas semanas de comemoração desses 15 anos, e a nossa primeira mesa foi justamente a que discute gênero, diversidade sexual e direitos humanos, né, em que o professor Alexandre também esteve presente e nos brindou com uma ótima palestra, e as discussões foram ricas, enfim, é o que se quer, né? Bom, esse é um tema caro para nós, né? Dentre outros temas importantes que temos também, que nos pautam na pesquisa, ensino e extensão em direitos humanos, mas é um tema de marco de lutas e resistências, né? Discutimos diversidade de gênero e sexualidade com consciência do processo histórico, tendo como marco, né, Stonewalls, né? Mas Stonewalls como o primeiro grande levante LGBT, né, aí nos Estados Unidos, não que antes não tenham existido outros registros históricos, né? Mas ficou como um mito fundador, né, das lutas contra as fobias impingidas pelos estigmas sociais ligados às identidades. Então, é nossa decisão, né, o enfrentamento a um sistema que, no caso brasileiro em especial, é colonial e racista, né, além de classista, né? Portanto, de estarmos enfrentando as injustiças políticas e sociais a que nos encontramos submetidos secularmente, né? E fazer rupturas é necessário. Então, nós não só teorizamos, né? Não só produzimos
na acepção científica propriamente dita, mas nós também resistimos e lutamos. Né? Então, temos um compromisso com o ativismo. Essa é uma luta de emancipação sobre a demanda e a conquista de uma realidade que reconheça a inalienabilidade do respeito à comunidade LGBTQIA+. Portanto, é um tema que está sempre presente, né, nos nossos estudos e reflexões, né? Todos são sujeitos de direito, né? Temos aqui presente também Beni, né, que é um prazer estar aqui com você, né? Não tivemos a chance de nos conhecer presencialmente, mas eu espero que quando você possa voltar ao nosso país, a gente tenha o prazer de te receber lá no NEP, né? Porque o NEP se pretende esse espaço aberto de discussão e de construção coletiva. Né? Eu desejo um ótimo trabalho a todos, né? E sejam muito bem-vindos ao nosso espaço na UFRJ. Alexandre, parabéns pela iniciativa. Né? Muito obrigada, eu peço desculpas, mas eu vou precisar me retirar para um outro evento. Tá? Bom trabalho. Obrigado, querida, super obrigado mesmo, viu? Queria primeiro, antes de tudo, agradecer muito Rafael e Beni por terem aceito esse convite, por estarem aqui junto com a gente, tá? Muito obrigado para vocês também, público que veio aqui compartilhar esse momento tão rico de aprendizado com a gente. Essa é uma aula aberta da disciplina Gênero, Sexualidade e Democracia, né? A nossa turma está lotada nesse semestre, foram muitos pedidos de inscrição, a gente está recebendo algumas alunas ouvintes também, o que mostra como esse é um tema que tem muita demanda, muitas pessoas querendo fazer esse debate. Essa aula aberta é uma forma tanto de criar uma oportunidade de aprendizado para as alunas dessa disciplina, quanto para abrir as portas da universidade para tantas pessoas que estão ávidas por fazer essa discussão. Tá? E também é um jeito de cumprir a nossa função como um núcleo de direitos humanos, de não só ensinar, pesquisar, mas junto e através do ensino e da pesquisa, que são aí as nossas ferramentas, né, se engajar no debate político brasileiro e na luta pela democracia no Brasil. Tá? Beni, eu queria começar com você. A gente está recebendo aqui, já estão aqui com a gente o professor Rafael de la Derreza, a vereadora Beni Brioli, tá? Eu vou começar com Beni, porque Beni está participando hoje de um evento super importante, né, discutindo exatamente participação política de pessoas trans, e ela é absolutamente imprescindível nesse debate. Né? Beni, super obrigado por você estar com a gente, viu? Obrigado por ter aceito esse convite. E aí eu queria começar conversando contigo. Em 2016, a gente viu a primeira mulher eleita presidenta ser derrubada num golpe aí orquestrado por um parlamento de homens. Você me escuta? Por um parlamento de homens, né? Num processo marcado aí por muita violência política de gênero. Né? Em 2018, a gente assistiu, além da prisão do Lula, o assassinato da Marielle Franco. No mesmo ano, já depois da eleição do Bolsonaro, Jean Willis, já reeleito deputado, teve que deixar o país. E esse ano, em 2021, você teve que deixar o país por um período aí também, sob ameaças de morte. Né? Esses são só alguns de vários casos de violência política sobre mulheres, sobre pessoas LGBT. Em que medida esses casos são como que uma mensagem mesmo do sistema político de que nós, LGBT, não pertencemos a esse espaço da política? De que maneira essa mensagem é repetida? E queria perguntar para ti, no seu cotidiano, mulher, negra, trans da periferia, ocupando um lugar numa Câmara de Vereadores, né? Historicamente dominada aí por essa masculinidade, não só por homens, não só ocupada por homens, mas por uma gramática política masculina, né? Patriarcal. Como é que é para você? De que maneira você cotidianamente recebe essa mensagem?
E como é que você lida com isso? Política é coisa de homem, branco, cisgênero, heterossexual? Queria te ouvir um pouco sobre isso, Beni. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite de poder estar fazendo essa troca de tamanha importância junto de vocês, né? Ainda mais quando a gente fala do Brasil, que é um lugar ainda com feridas e cicatrizes gigantes do que significa o nosso corpo, a nossa vivência e aquilo que experimentamos no dia a dia em terras onde o sistema, onde os moldes de se definir a política ainda estão desigual, né? Acho que todo esse panorama que você traz, né, quando a gente fala de Lula, quando a gente fala da própria primeira mulher eleita à presidência, né? O que é a primeira mulher eleita à presidência da República num país que há menos de 100 anos mulheres têm direito ao voto, né? O que é Jean, Marielle, eu, como está a situação de Erika Hilton e de outras mulheres e pessoas LGBTIA+, na política brasileira, aonde o Estado democrático de direito, como que se constrói essa democracia, né? Num modelo sistêmico, aonde gênero, raça e classe existe um distanciamento grande, enorme, desigual a se pensar a política, a se pensar o sistema como um todo e, principalmente, o sistema que permeia o que é o Parlamento Executivo Judiciário brasileiro. Como que correlaciona isso, né? Aí a gente olha e vê todo esse desmonte, todo esse sangue, toda essa brutalidade, toda essa marginalização que reflete o que é o Brasil escravocrata, né? A gente completou 130 e poucos anos esse mês da abolição da escravatura, né? Que as sequelas são vigentes. 133 anos da abolição da escravatura, menos de 100 anos que mulheres têm direito ao voto, há menos de 5 anos que mulheres transexuais têm o seu nome, a sua identidade reconhecida pelo judiciário brasileiro, sem que tenha que ser catalogada por algum CID, há menos de 5 anos que a LGBTIA+, fobia é considerada crime, a gente sabe todos os problemas e viés que tem a criminalização no Brasil, mas como que o judiciário reconhece isso e como que em tão pouco tempo, né, que corpos como o meu, que corpos que experimentam as questões de gênero, de raça e de classe na sociedade brasileira começam a ter esse reconhecimento, mas que a gente sabe que ainda é muito distante. Ainda é muito distante porque o capitalismo brasileiro, que estrutura, inclusive, né, os sistemas, os pilares que seguram, que sustentam, né, o Brasil na sua política, sendo ela afirmativa ou não, até os dias de hoje, não foi pensado a partir de nós. E por que não foi pensado a partir de nós? O Brasil, né, a história que é contada e também a história que ninguém conta, que se divide, né, em dois vieses na sociedade brasileira, ela resume, ela deixa isso exposta, né? Por que chegar no parlamento e ser ovacionada no Rio de Janeiro por ser a primeira mulher transexual eleita, como se isso fosse uma coisa linda e maravilhosa. A gente está em 2021, a gente está no país que mais assassina e mata pessoas travestis e transexuais no mundo. E o que isso significa? Isso não é um mérito, isso não é uma coisa bonita, isso não é um prestígio. Ser a primeira mulher transexual num estado como o Rio de Janeiro, num estado onde o capitalismo, onde a política, onde o sistema econômico vende como um dos melhores lugares do mundo. Mas a democracia, a jovem, falha e errônea democracia, pensada pela branquitude, pensada dentro de moldes que se estabelecem por aqueles que são os nossos colonizadores, por aqueles que escravizaram o nosso corpo, por aqueles que até os dias de hoje, dentro do modelo sistêmico, condicionam mulheres como eu, como apontam dados da ANTRA, né, alinhado com outros institutos de pesquisa, que mulheres como eu ainda são 90% na prostituição. E desses 90%, 73% são negras.
Que país é esse? Que democracia é essa? Para quem é a jovem democracia brasileira? Ela não é para nós, ela não é para o meu corpo. Por que uma mulher, né, a primeira mulher transexual eleita no Rio de Janeiro, ela tem que sair do país, ela é ameaçada, não consigo mais andar, ter o direito de ir e vir? Cadê isso? Cadê a democracia? Por que o meu corpo ainda é uma ameaça para o modelo sistêmico que se constitui nos seus moldes e marcos escravocratas, LGBTfóbicos, misógino, patriarcal, genocida, racista? Ele é uma ameaça tão grande à política brasileira. Porque é isso que a gente traz e que a gente fala, né? Todas essas questões de gênero, de raça, de classe, elas não têm acesso à democracia brasileira. A democracia, a jovem democracia brasileira, ela ainda não chegou a pessoas como nós, como a gente fala, por exemplo, quando a gente fala da lei do casamento civil igualitário, que é uma lei excelente, Saldo, Jean e outros companheiros e companheiras que agiram. Mas quem são as pessoas dentro do capitalismo? Quem são as pessoas que conseguem acessar essa lei? Quem são as pessoas que acessam as leis, que têm acesso, inclusive, a todos devem viver iguais e com direitos, como diz a Constituição brasileira? Quem vive assim? Quem que vive com direito? Quem é que tem direito à saúde, educação, bem viver? Quem é que tem direito ao ser social, ao ir e vir na sociedade brasileira, aonde ainda os nossos corpos de pessoas negras são concentrados e marginalizados dentro das favelas e periferias sem acesso? A gente perdeu sua imagem, mas voltou já. Sem acesso à cidadania. Quem são os corpos que estão parados nas esquinas com frio, com sol, com chuva, de calcinha e sutiã, nas madrugadas para fazer seu ganha-pão? E que sequer, esses dias eu estava falando no parlamento, aonde que vocês veem uma mulher transexual e travesti no mesmo restaurante que as pessoas jantam com suas esposas e seus filhos? No shopping, no dia a dia, nos postos de mercado de trabalho. Aonde que estão os corpos como o meu, os corpos historicamente marginalizados dentro da jovem democracia brasileira? Quando a gente levanta marcos, como trouxe Lula, como trouxe Dilma, o acesso às cotas às universidades, quando traz, né, um projeto político de diversidade e igualdade para o Brasil, tanto para as questões de gênero, sexualidade e de raça, por que do golpe? Por que o golpe? Por que tanto alarme, tanto alarde? Por que derrubar a primeira mulher à presidência da República? Por que caçar, querer destruir, matar e executar corpos de pessoas LGBTIA+, que estão na política? Por que Marielle Franco foi executada e até hoje nós não temos resposta de quem mandou executar Marielle Franco? Por que a gente não consegue andar mais nas ruas? Por que o parlamento, para a gente, ele tem que ser uma assombração, saber se a gente não vai acordar, se a gente vai acordar amanhã, se vai estar viva ou se vai estar morta? Porque a jovem democracia brasileira ela não foi feita e pensada a partir de nós. E isso é muito gigante, isso é muito bruto. Isso resume o que é o Brasil até os dias de hoje. A gente vive num país escravocrata. A gente vive num país onde a Constituição brasileira tira uma política de genocídio e de morte. O encarceramento brasileiro, tanto da população trans, se a gente for olhar para mulheres travestis e transexuais, elas também são grande população dentro dos presídios. A gente for olhar, a população é majoritariamente preta e favelada dentro dos presídios. E se a gente for olhar o índice de mortalidade dentro dos presídios, todos os dias são gigantes. E nas favelas e nas periferias, por uma política de morte do Estado brasileiro. E essa política de morte, essa política de genocídio, de extermínio de pena de morte para quem é pobre, preto, favelado e LGBTIA+. A gente vive uma falsa democracia, uma democracia ilusória, uma democracia que não é real, que não é verdadeira, que não é pensada a partir, de fato,
e de realidade de igualdade. E quando a gente fala dessas desigualdades, a gente precisa permear, a gente precisa listar todas as desigualdades, toda a trajetória, toda a história do que é o Brasil, do que é o Brasil de 1500 até os dias de hoje. E quem somos nós, né? Como dizem as mulheres travestis e transexuais, quem somos nós ainda na fila desse pão? Né? Quem que ainda come o pão que está na mesa? Quem consegue sentar à mesa para comer seu pão no Brasil? Se até hoje as pessoas estão batalhando para dividir um pão dentro de casa, se as pessoas ganham um salário mínimo que não conseguem sobreviver, e se 90% das pessoas trans não têm nem acesso ao mercado de trabalho, menos de 10% conseguem acessar ao ensino superior. De que lugar que nós estamos falando? De que realidade? A gente está falando de um país de massacre, de extermínio, de morte, de genocídio, de exclusão social e econômica. Nós estamos falando da barbárie. É real a barbárie. E para entender, de fato, essa barbárie, é preciso olhar para a história. E para a história que não é contada, que não é narrada, que não é pensada nos moldes de se pensar, de se formular democracia, de se pensar avanços, de fazer uma análise de conjuntura para pensar como que vai ser daqui para frente. Muitas de nós mulheres negras, muitas de nós mulheres travestis e transexuais, ainda somos poucas na política, mas estamos conseguindo nos aquilombar e se reorganizar. Temos trazido muito Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E é sobre isso que a gente está falando. Eu sou uma parlamentar ameaçada, eu sou uma mulher preta vítima de violência, eu sou uma mulher transexual que está nos dados e nas estatísticas de extermínio na população brasileira, mas eu sou porque todas são. Eu sou porque nós somos, e é sobre isso que a gente está falando. Mas a gente também é um povo de força, de luta, aguerrido, de combater, de se aquilombar, de trocar afeto, de trocar amor, de pegar das violências e fazer um trampolim para tentar superar, sistematizar e elaborar o que a gente precisa como projeto de sociedade. E também é isso, Ubuntu também. Só sou isso porque nós, mulheres pretas e mulheres travestis e transexuais, somos. E quando a gente fala eu sou porque nós somos, a gente está falando das diferentes nações que foram sequestradas de África nos navios negreiros escravizadas dentro do processo escravocrata no Brasil, até os dias de hoje, das que morrem na ponta do fuzil todos os dias, das que choram pelos seus filhos, das que estão nas esquinas se prostituindo, daquelas que ainda não sequer são inseridas dentro de um modelo socioeconômico. A gente está falando da maior parte da juventude, que é a juventude preta no Brasil, que a maior parte sequer nunca entrou num teatro. A gente está falando de uma sociedade que as pessoas não têm direito e acesso à educação e cultura. Sequer tem direito a acesso à educação e cultura. A gente está falando de uma sociedade que é permeada pelas desigualdades e que é permeada por um sistema que nos tem como alvo. É sobre isso, e pensar isso coletivamente, pensar isso com as universidades, trazer isso para a política, fazer essa disputa do que nós, jovens, estamos pensando dentro das universidades, estamos elaborando, estamos fazendo uma análise como um todo para pensar os moldes de uma sociedade justa, democrática, de políticas públicas, de processos teóricos a serem elaborados e construídos para que se pense um mundo melhor. Já passou de ser urgente, é mais do que necessário. É muito sobre isso. Obrigada por poder estar aqui falando, dialogando com vocês. Sempre estou à disposição. Acredito muito no mundo melhor, é por isso que ainda continuo viva, tanto de saúde mental quanto na política, me mantendo viva todos os momentos, porque eu acredito muito no que a minha avó, no que a minha mãe fez, no que eu estou fazendo, para os meus filhos viverem e próximas gerações estarem ainda marchando em luta, mas conseguirem ver, sentir, tocar, pisar no chão da favela, pisar no nosso território, pisar nas ruas, sentir o ar da sociedade e saber que o mundo está avançando e evoluindo. É maravilhoso esse discurso que você traz, Beni, essa fala.
Estou muito feliz de você estar aqui, está sendo uma aula mesmo para essa turma e para todas as pessoas que estão assistindo aqui junto com a gente. Beni, a gente sabe que ano que vem é ano de eleição, o kit gay vai voltar, a ideologia de gênero vai voltar, e parece que a gente ainda não compreendeu de verdade o que são esses ataques e os efeitos que esses ataques têm na democracia brasileira, né? Um dos eixos centrais da nossa disciplina, do nosso curso, é discutir o quanto essa agenda anti-LGBT, antifeminista, antitrans especificamente, né? Porque as políticas trans parecem que são um alvo preferencial dessa agenda antigênero, né? O quanto isso não são só ataques direcionados que atingem exclusivamente pessoas LGBT ou ativistas feministas, mas como esses ataques servem de ponto de apoio para um ataque à esquerda, a um projeto progressista, à própria democracia, né? Muita gente olha para o processo de perseguição que você viveu como se fosse uma questão pessoal, né? E eu queria que você falasse um pouco, a partir da tua vivência, né, como é que esses ataques são centrais para a gente entender a erosão ou a ausência da democracia brasileira, a precariedade da democracia brasileira. Não só pela misoginia, pela LGBTfobia, o que por si só já tornam eles uma questão política, né, uma ameaça à democracia, se a gente é parte desse país, né, mas pela conexão que esses ataques têm com as estratégias políticas da extrema-direita, né? Como a extrema-direita usa uma política anti-LGBT, antifeminista, antitrans para se promover, né? Queria te ouvir um pouco como é que você percebe isso. Olha, falar das políticas públicas, do que a gente vivencia, né, quanto corpo, é óbvio que o que eu vivencio e coletivamente na política, nós da esquerda, principalmente nós, mulheres pretas, travestis, transexuais e população LGBTIA+, tem vivenciado, né, na Jovem Falha Democracia no Brasil, ainda falar do que é, né, o que é a política brasileira. Na política brasileira hoje, a sociedade brasileira ela tem moldes e ela é feita, estruturada, né, o sistema brasileiro através do conservadorismo e de tudo que é religiosidade, através que é patriarcal. O patriarcado brasileiro ele é fundado com marcos em cima desse processo que se tornou hoje a indústria religiosa mercadológica brasileira. Se a gente for olhar para a política hoje, os filhos dos coronéis, dos senhores do engenho, eles hoje são a bancada da Bíblia, que é a mesma bancada da bala dentro do parlamento. E se estrutura uma sociedade que o conservadorismo alinhado de uma política que é racista, que é patriarcal, que é misógina, que é LGBTfóbica, que é uma política de enfrentamento. Nunca houve todos os avanços. Quando a gente fala de Lélia, de Luísa Maim, de Carolina, quando a gente fala de Teresa de Benguela, quando a gente fala de diversas teóricas que passaram, mulheres pretas que formularam a história, a narrativa, a política, a concepção, processos teóricos revolucionários na sociedade brasileira, a gente está falando da gente ocupando esses espaços hoje. E a gente ocupar esses espaços de hoje é simplesmente um projeto, de fato, revolucionário das nossas que vieram antes de nós. E impossível, é incabível. É incabível num país que é estruturado pela religiosidade patriarcal, que hoje movimenta mundialmente uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria mercadológica religiosa, um corpo como o nosso. Um corpo como o nosso. Um corpo como o nosso é uma voz que ecoa potências gigantes. Hoje nós estamos nas ruas, nós estamos nas praças, nós estamos ocupando os lugares, nós estamos assumindo os poderes. Hoje, falar do nosso corpo é falar realmente de um manto
de coragem, é falar de algo que é ameaçador. As nossas ameaças e as nossas violências institucionais, elas são processos de uma violência histórica. Elas são processos de uma violência histórica desde que os padres, antigamente, ainda mandavam matar as bruxas. E quem eram as bruxas? A não ser as mulheres negras vindas de África, que traziam orixá, que traziam no seu ori uma cultura ancestral e revolucionária de enfrentar todo um processo de branquitude do cristianismo. Quem são as bruxas nos dias de hoje, que são os considerados travecos, viadinhos, a sapatão, caminhoneira? Quem são aquelas que ainda usam, que se vestem de branco sexta-feira, que carregam as suas guias no pescoço e que ainda gritam dentro da política pelo fim do patriarcado e do cristianismo, que é, sim, estrutura o modelo sistêmico de morte e de extermínio. A gente falar sobre isso, a gente está falando do que é o Brasil. Caça as bruxas. Caçar as bruxas é nos caçar. Historicamente, eles nos caçaram, a gente avançou, a gente formulou, a gente conseguiu, mais do que nunca, pela linhagem histórica, ancestral, um aquilombamento como a gente vive hoje, que é revolucionário. Ter um corpo de uma travesti dentro da política do parlamento, ter um corpo de um homem gay, preto, afeminado, ter corpos de mulheres negras espalhados por todo o Brasil com seu axé, falando das suas trajetórias, da sua vivência. Somos as bruxas. E essas bruxas ainda têm e vão ter, enquanto o país for patriarcal, enquanto o cristianismo ainda dominar uma das maiores indústrias no mundo e dominar o sistema executivo, judiciário, legislativo na nossa sociedade por moral conservadora, tradicional, que é política e que é sistêmica e que nos caça. A gente vai continuar vivendo isso. Mas a gente continua reafirmando, vou finalizar aqui, a gente continua reafirmando, enfrentando, fazendo um bom combate para que o mundo seja justo e seja diferente. Mas as caças bruxas continuam, e a gente precisa formular muito sobre isso, e a gente precisa pensar muito como que faz esse enfrentamento. Gente, eu vou pedir desculpa, eu preciso de uma outra fala agora, mas eu agradeço muito, muito o convite de vocês, queria muito poder continuar dialogando, estar em outro espaço com vocês, para mim isso é muito importante, queria ouvir para poder aprender, saber o que está se pensando em outros marcos, em outros lugares, para poder absorver também e se aquilombar, trazer outras coletividades para o meu povo, para o meu quilombo, para a minha gente, para a gente avançar na política. Beni, eu te agradeço imensamente, viu? Tua participação aqui com a gente. Eu sei que você está super apertada aí no outro evento, um evento que é justamente de organização dessa participação política, né? É extremamente importante. Só uma última pergunta. Em 2022, a gente vai ter uma parlamentar trans no Legislativo Federal brasileiro? Acho que já é a hora, né? Espero que Érica Malonguinho, que Érica Hilton, mulheres Dula Salibert, potências maravilhosas. Eu não pretendo sair do Rio. Eu acredito muito na luta. Eu só sou parlamentar hoje porque eu sou orgânica e liderança de movimento popular e de favela. Eu preciso muito estar nas minhas favelas, eu preciso muito estar com o meu povo aqui no Rio, com as mulheres travestis e transexuais. A política, para mim, ela só tem sentido porque eu preciso de contato, de toque, de afeto, pisar no território e sentir através do meu povo o que eu tenho que fazer. Mas, provavelmente, teremos uma deputada estadual ocupando a LERJ aqui no Rio de Janeiro. Isso, para mim, já é muito importante. Para o meu povo, é muito importante. A gente está conversando com nossos movimentos, que a gente faz parte, com o quilombo que a gente constrói. E ainda agora, a melhor estratégia para a gente aqui no Rio de Janeiro é se manter no Rio. Mas, estando na LERJ, para mim, e para o meu povo, já é um grande avanço para que as políticas públicas que a gente tantos anos vem construindo no Rio de Janeiro tenham uma ampliação maior. Maravilha, querida, maravilha. Eu fico muito feliz porque em 2013 a gente viveu um movimento de anti-institucionalidade, de uma crítica muito grande
ao enrijecimento que muitos movimentos sociais viveram quando começaram a participar de uma maneira mais direta dos espaços políticos, dos espaços de poder, inclusive dos espaços de governo, né? Mas em 2020 a gente viu um movimento inverso, né? A gente viu esses mesmos grupos investindo de novo na institucionalidade, né? E aí eu acho que o grande desafio é como é que a gente aposta nessa institucionalidade, ocupa esses espaços sem perder um espírito revolucionário, sem perder um espírito de luta, de fato, de transformação desse sistema de uma maneira mais intensa, viu? E eu sei que você é uma pessoa fundamental nesse sentido, por isso te agradeço muito por estar aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite. Acho que a gente vence esse desafio entendendo que a institucionalidade é um caminho, que ela nunca foi o início da nossa luta contra o corpo preto LGBTIA+, e que ela não vai ser o fim, ela é um caminho para fomentar e organizar o nosso povo, a nossa gente, para, de fato, construir um processo revolucionário. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Eu tenho certeza que um dia vai ser tudo nosso e nada deles. Vamos que vamos. Obrigada. Obrigado a você, querida. Um abraço grande. Obrigada. Beijo. Bom, gente, vamos continuar aqui nossa conversa, tá? Jean Willis está preso no tráfego entre Madrid e Barcelona. O trem dele atrasou. Se ele conseguir fazer uma conexão até o final do evento, a gente conta com ele aqui, tá bom? Mas vamos seguindo, vamos segurando para ver se rola. Queria conversar agora com o Rafael de la Derreza, com o professor Rafael de la Derreza, que é professor da City University de Nova York. Vou pedir para ele se apresentar um pouco no início, tá? Mas antes de você falar, Rafael, eu só queria dizer, para quem não... A CUNY, a City University of New York, ela não é uma universidade tão conhecida aqui no Brasil, né? Mas a CUNY tem no seu quadro de professores intelectuais como Charles Mills, David Harvey, Eve Sedgwick, né? E, para quem não sabe, a CUNY é uma universidade pública, né? E, embora isso tenha sentidos um tanto diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, a CUNY é uma universidade com um perfil de estudantes um bocado diferente de outras universidades que eu passei nos Estados Unidos, né? Uma universidade mais negra, mais latina, mais diversa, o que me deixa muito feliz de ser com essa universidade que a gente está construindo essa parceria nesse momento aqui, né? E Rafael é professor da CUNY, né? Está aqui representando a universidade. Então, Rafael, eu queria te dar as boas-vindas, pedir para você se apresentar um pouquinho, né? Falar do histórico de relação que você tem com o Brasil e o que você está pesquisando hoje. Ok, maravilha, Alexandre. Só uma pergunta, vocês estão conseguindo me ouvir? Legal? Ou estou ficando meio congelado? Você estava ficando meio congelado agora, então eu não sabia se era do meu lado ou do seu lado. Bom, primeiro eu queria agradecer muito você o convite para estar aqui. É difícil seguir a Beni Brioli, né? Então, é uma grande tarefa. Com certeza. Mas foi até uma honra compartilhar o espaço com ela, então eu espero em outro momento até poder conversar com mais tempo. Bom, eu, assim, em termos da minha trajetória pessoal, o que eu posso dizer é que bom, eu nasci e cresci nesse país, mas a minha família é latina, a minha mãe é mexicana, e eu passei bastante tempo crescendo no México, e a minha mãe é brasilófila, ela sempre teve muito amigo brasileiro, então a presença do Brasil na minha casa foi desde que eu era assim, criança. Ela até com 5 anos ela me botou em aula de português,
Então eu sempre tive um afeto muito grande pelo Brasil. Eu fiz estudos em vários campos, até porque eu tenho problemas me comprometendo para um campo ou outro, eu tenho uma tendência meio interdisciplinar. Então, eu estudei literatura na graduação, depois eu fiz um mestrado na área de estudos luso-brasileiros, que teve um ênfase na literatura e na história, e depois eu passei para triste campo de ciência política, que é um pouquinho careta aqui nesse país, mas eu até estou chegando a apreciar mais do que eu apreciava na época. Nesse contexto, eu comecei a fazer trabalho na minha tese de doutorado, que foi uma tese, um estudo comparativo sobre o movimento LGBT no Brasil e no México, inicialmente com um enfoque na relação dos movimentos com partidos políticos. Eu terminei o doutorado e depois eu fiz algumas revisões da tese. Eu, inclusive, coloquei um novo capítulo que teve que ver com o programa Brasil Sem Homofobia, que estava se desenvolvendo naquela época, que eu achei bastante interessante, até inédito, assim, no hemisfério, por exemplo. E o que eu fiquei interessado naquele momento é como, de alguma forma, esse programa Brasil Sem Homofobia dava continuidade a um esforço que os ativistas LGBT tinham feito não tanto através dos partidos políticos, senão através de burocracias estatais de saúde, e principalmente através do Ministério de Saúde e Programa Nacional de AIDS. Aí eu fiquei bastante interessado nesse programa como um espaço para as pessoas brigar pelos direitos e tentar expandir os direitos deles. Aí eu vi, por exemplo, como, de alguma forma, o Programa Nacional de AIDS tinha feito articulação inicialmente com o Ministério de Justiça e como dali, de alguma forma, começou a fazer contatos com outros ministérios de educação, de cultura, e eventualmente isso, de alguma forma, contribuiu muito para a articulação desse programa, que, como eu falei, bom, por uma parte tinha muitas limitações também na implementação dele, mas que de alguma forma era um programa bastante interessante. Bom, eu coloquei esse capítulo, fiquei interessado assim na saúde como uma alternativa aos partidos. Eu coloquei isso naquela época como uma alternativa tecnocrática, que de alguma forma os ativistas estavam ocupando espaços dentro das burocracias estatais, porque eles tinham limitações nas possibilidades deles entrar de fato no legislativo, porque tem muita barreira, os parlamentares não querem levantar as bandeiras LGBT, tinha o estigma social e tinha as barreiras colocadas principalmente pela bancada religiosa, mas com bastante oposição, inclusive, do centrão. O que eu achei até interessante, conectando um pouco com as falas da Beni, é que, por exemplo, o que se conseguiu através do parlamento, do que seriam as instituições privilegiadas da democracia, privilegiadas da teoria democrática, das teorias da esfera pública, que seriam os parlamentos, os partidos. Até se conseguiram algumas coisas, né? Teve assim bom número de municípios, de estados que tinham instituídos, por exemplo, leis contra a discriminação. Só que essas leis basicamente ficavam no papel, né? Então eu fiquei até meio impressionado. Tinha um peso até simbólico, mas eu acho que basicamente eram leis que não se usavam. Em contraste, esta alternativa, que de alguma forma eu chamava-se de alternativa tecnocrática, tinha a ver com certas formas de governo que tinham sido institucionalizadas a partir de um empréstimo que se fez
com o Banco Mundial e o Ministério de Saúde. Eu acho que os ativistas entraram nesse campo um pouquinho se posicionando como expertos em populações que eles representavam. Então, a ideia é que tinha culturas específicas de diferentes grupos que eram dificilmente atingíveis nas políticas de prevenção, e que, por isso, então, tinha que ter uma interlocução entre as populações-alvo das políticas públicas e o governo. Então, por uma parte, essa trajetória deve alguma coisa ao neoliberalismo, que é um dos temas que foi colocado para essa conversa, né? Que tem a ver com o que algumas pessoas têm chamado a ONGização, a ONGização dos movimentos sociais, uma mudança dos movimentos sociais conforme eles vão se articulando com o Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei impressionado com o fato de que o movimento de AIDS aqui no Brasil tinha conseguido, em alguns casos, empurrar as barreiras e os limites desse tipo de estratégia ativista para abrir para outras questões mais amplas de direitos, inclusive para outras áreas que não tinham a ver com saúde e para outras populações que não tinham sido consideradas alvo inicialmente de políticas de prevenção, mas que através dessa disputa que existia dentro daquele espaço, eles tinham conseguido alguma coisa, né? Então, bom, eu publiquei esse livro e eu fiz, inclusive, tem uma tradução em espanhol que está disponível de graça. Se vocês quiserem, depois eu posso até passar um link para vocês. Não sabia disso, não. Isso. E eu fiquei interessado assim sobre qual é o envolvimento de movimentos sociais que estão procurando avançar uma agenda de direitos sexuais e reprodutivos, especificamente com a área de saúde. Agora, o que eu tenho feito nesses últimos anos é, de alguma forma, historizar essa história de HIV e AIDS, vendo um movimento anterior a ele, que seria um movimento de movimentos que se organizam em torno do que poderia ser política reprodutiva, governança reprodutiva, direitos reprodutivos. E aí eu comecei a olhar o movimento de saúde das mulheres, por uma parte, mas, junto com isso, o movimento de planejamento familiar ou de controle populacional, que inclusive antecede o ressurgimento do movimento feminista. E agora, atualmente, estou fazendo uns 2 artigos que têm a ver sobre o movimento que seria pró-vida e, de alguma forma, um pouquinho mais ampla, pró-vida, pró-família, sobre como isso vai se organizando no Brasil, tanto por atores nacionais do Brasil como por atores transnacionais. Então, essa é uma longa resposta para você que pediu que eu me introduza para o pessoal. Maravilhoso, é isso mesmo. Rafael, é justamente aí esse gancho que eu queria pegar. Primeiro, deixa eu só dar um aviso aqui. Gente, a gente vai abrir o chat, tá bom? Para quem quiser fazer perguntas, comentários, tá? Vocês poderem participar, interagir aí um pouco mais da aula. Rafael, hoje a gente tem um debate intenso aí em torno de questões de gênero e de sexualidade no Brasil, na América Latina, né? Para algumas pessoas, esse pode parecer um embate recente, né? Alguma coisa que apareceu aí nos últimos anos, mas, na verdade, a gente vem de uma longa trajetória em que temas como aborto, divórcio, família, direitos reprodutivos, saúde sexual, métodos contraceptivos,
homossexualidade, né? A cada momento, uma ou outra questão ganhou mais proeminência, mas há muito tempo a gente tem temas ligados a gênero e sexualidade sempre no centro aí de polêmicas, né? Polêmicas nacionais. Eu sei que você está dedicado agora a uma pesquisa histórica, né? Então, eu queria te pedir para você trazer para a gente justamente esse olhar histórico, Rafael, né? Como questões de gênero e sexualidade têm sido ponto de disputa de grupos políticos no Brasil, na América Latina, nas décadas passadas, né? Que embates já foram travados aí em décadas anteriores e de que maneira essas ofensivas antigênero que a gente vê hoje, né, elas se encaixam nesse histórico de disputas em torno de políticas sexuais e de gênero no Brasil e na América Latina. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, eu acho que você estava ficando um pouquinho congelado de novo, então eu acho que eu peguei tudo. Entender? Não, eu acho que eu peguei tudo, então eu vou tentar, é uma pergunta enorme, então obviamente eu não vou fazer justiça a essa pergunta que é maravilhosa, mas a gente poderia estar aqui até o ano que vem, né? Resumidamente, é tentar entender como é que esses ataques antigênero que a gente está vivendo hoje e que parecem, para muitas pessoas, especialmente para as mais novas, uma novidade, né? Como é que isso é parte de um histórico já em que questões de gênero e sexualidade têm sido alvo de disputa, de polêmica, de embates políticos no Brasil, na América Latina? Ok. Bom, então eu vou tentar um pouquinho. Provavelmente muitas pessoas já sabem, mas só para colocar um pouquinho o histórico dentro do presente, muitas pessoas já devem saber que nos últimos 10 a 15 anos tem havido em muitos países, particularmente na América Latina e na Europa, o surgimento de movimentos sociais diversos, de diversos atores que estão se mobilizando contra uma tal ideologia de gênero, né? De uma forma que, em certo sentido, lembra os ativistas pró-vida, chamados pró-vida, nas suas referências iniciais a uma tal mentalidade contraceptiva e, posteriormente, a uma chamada cultura da morte. Eu acho que a expressão ideologia de gênero é uma a categoria guarda-chuva que de alguma forma serve para unificar um gamo bastante amplo de áreas de políticas públicas, entre as quais se destacam a questão da educação sexual, medidas para promover os direitos LGBT e, em particularmente, trans. Eu acho que, como você bem colocou, é um alvo particular. E eu acho que também políticas que procuram promover direitos reprodutivos e a saúde da mulher, e, de novo, aí com destaque às questões do aborto, mas também dentro de um contexto mais amplo, né? Então, só para situar pensando esse momento atual para depois voltar para um olhar histórico, eu levantaria dois aspectos desses movimentos de hoje, um aspecto organizacional e outros aspectos mais discursivos, né? Então, em termos da expressão organizativa deles, e aqui eu estou citando várias pessoas que têm escrito, né? O Rogério Junqueira, a Sônia Correia, Débora Rezende, várias pessoas, né? Então, em termos da expressão organizativa, as pessoas que têm estudado esses movimentos têm particularmente acentuado a dimensão transnacional, geralmente fazendo o histórico da origem desses movimentos para que eles colocam na resposta do Vaticano aos avanços feministas que se fizeram no meio dos anos 90
na Conferência de Cairo de População em Desenvolvimento e na Conferência de Beijing sobre a Mulher. Se bem esses observadores têm insistido assim na importância de ver as diferenças em distintos contextos nacionais, eles têm, de alguma forma, insistido que para entender esses movimentos, você tem que entender essa dimensão transnacional e, particularmente, a conexão desses movimentos com o que eu acho que seriam dois nodos importantes, que seriam o Vaticano, por uma parte, e a direita cristã dos Estados Unidos. Assim, eu estou pensando nesses movimentos, talvez, agora como redes multi-organizacionais que trazem vários tipos de organizações e juntam elas, e que essas redes, de alguma forma, se atravessam linhas entre o religioso e o secular, atravessam fronteiras nacionais, e eles podem unir, por uma parte, ONGs, organizações eclesiais e igrejas, movimentos populares, partidos políticos, em certos momentos, agências de governo, como o Ministério de Família e Direitos Humanos, que tem no Brasil agora, expertos acadêmicos e profissionais que estão ocupando lugares estratégicos, especialmente advogados e médicos. Essa forma multi-organizacional, eu acho que, em certo sentido, é um espelho para estratégias de longa trajetória de pessoas que estão procurando avançar uma agenda de direitos e saúde sexual e reprodutiva. Eu acho que não é assim, tipo, eu acho que são redes um pouquinho soltas, que não colaboram de uma forma conspiracional, mas que participam no que seria tipo uma comunidade transnacional epistêmica, que estão engajados em debates e que, de alguma forma, se unificam em torno de alguns momentos e possibilidades específicas. Então, essa forma multi-organizacional, eu acho que, de alguma forma, permite esses atores a ter como alvo distintos espaços sociais. Nesse sentido, eu acho que, por exemplo, esses movimentos conseguem, por uma parte, jogar lama e fazer oposição a movimentos feministas e LGBTQ, quando, ao mesmo tempo, tem profissionais ligados a esses movimentos que estão procurando influenciar normas e protocolos médicos, como tem pessoas que, de alguma forma, estão ligados a essas redes, que estão procurando avançar legislação conservadora e coalições partidárias conservadoras, como tem expertos acadêmicos que estão procurando se posicionar como vozes expertas para avançar uma agenda anti-direitos e, particularmente, anti-direitos sexuais e reprodutivos. Então, é isso assim na manifestação organizacional. Em termos assim de estratégias discursivas, de novo, isso de alguma forma está retomando coisas que outras pessoas têm escrito, mas eu acho que assim uma característica bastante comum seria que esses movimentos estão se organizando em torno da defesa da família e das crianças, que são apresentados como sob ataque. Eles estão postulando o que poderia ser uma compreensão da família, da sexualidade, da reprodução e da diferença sexual, que é patriarcal, heterossexista, cissexista, racista, e que, em parte, é um reflexo
das origens desse movimento numa teologia católica conservadora que deve alguma coisa a esse conceito do direito natural. Para as pessoas que talvez não conhecem o que é isso, também para mim foi novidade, que eu não sou católico, mas outra questão. E aí, o dogma do direito natural é uma coisa que por muito, assim, um bom tempo tem influenciado a doutrina católica na área de moralidade sexual e conjugal. Ela postula um certo tipo de biologismo, biologism, que entende o corpo como contendo certas teleologias que estão imanentes no corpo e que de alguma forma são um reflexo daquele direito natural. Então, desse Rafael, sentido, só um fala. segundo. Acho que foi essa discussão foi exatamente o que a gente teve na nossa última aula dessa disciplina, né? A partir de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, feita em 2008, em que mais de 90% das pessoas concordavam com a frase Deus criou o homem e a mulher com sexos diferentes para cumprirem o seu papel e terem filhos, né? Então, quanto que essa lógica de pensamento, né, de uma determinada natureza, de características inatas, né, que, como se diz, trazem uma teleologia, né, elas se projeta que elas vão se desenvolver em características de personalidade, né, e exatamente essas fisiologias distintas produzindo personalidades distintas. Essas personalidades distintas, esses temperamentos masculinos ou femininos, estariam mais adaptados a certas funções sociais, e assim você justifica toda uma organização social, desde a divisão do trabalho, a participação política, ao prazer sexual, né? Uma série de coisas são organizadas a partir dessa lógica da diferença sexual. E eu tenho tentado pensar um pouco o quanto a gente está vivendo hoje, de fato, né, um embate entre duas epistemologias do corpo, dois modos de conceber e entender o corpo, os sujeitos, as nossas relações, né? Um que está fundado aí na diferença sexual, né, naturalizada, e outro que a gente pode chamar aí a gente pode usar a palavra gênero como um guarda-chuva, né, para esse campo, que entende esse corpo, esses lugares, essas expressões como algo da ordem do político. Se na lógica da diferença sexual essas questões são pré-políticas, né? Porque elas são de fato pré-sociais, né? Elas estão no corpo, elas independem da cultura ou da sociedade, elas são inatas e universais, né? No campo onde a gente está, no campo das políticas de gênero, né? Essas questões elas são produzidas socialmente. A ideia de construção social é a ideia central do nosso campo, né? Do nosso campo político, né? Eu queria te pedir um pouco para falar também como essas concepções, esse embate, né, entre natureza e construção social, ele não é um embate novo, né? Ele está aí já há algum tempo sendo realizado. Pois é, não, eu ia entrar um pouquinho no histórico. Eu vou só 2 pontos aqui só para terminar essa ideia. Depois eu entro um pouquinho mais na questão histórica. Eu concordo completamente com isso que você acabou de falar. Eu acho que no fundo, o que está em xeque de alguma forma é uma batalha epistemológica e ontológica que a gente vive de alguma forma em ontologias paralelas que não se tocam, né? Então, e eu acho que, como você falou, né? Eu falei assim de como
que esse movimento está tomando expressões multi-organizacionais. Eu acho que na academia, como você sugeriu, é uma batalha principalmente direcionada a esse paradigma de construcionismo social, como que você falou, né? Você mencionou assim essa ideia de direito natural em termos assim do corpo sexuado e como em princípio teria uma teologia que leva para certos papéis de gênero, em princípio principalmente a maternidade. Eu mencionaria também que uma visão que informa assim, as compreensões católicas da procriação, do que se chama o ato conjugal, como uma coisa que teleologicamente está direcionado à procriação, e que também, recentemente, nos movimentos anti-aborto, tem uma leitura do DNA fetal como uma teleologia de vida que teria que ser defendida, né? Então, que aí já está a pessoa que vai se desenvolver. Então, esse é eu estava assim falando um pouquinho sobre os discursos comuns nesses movimentos atuais. Então, só para terminar isso, eu queria mencionar duas outras coisas. Que tem um movimento, tem um discurso bastante comum anti-imperialista, que eu acho até uma coisa bastante interessante e preocupante, que coloca os ativistas LGBT e as feministas como parte de uma conspiração globalista que de vez em quando se coloca como alinhada ao marxismo e em outros momentos se coloca como alinhada ao neoliberalismo. E também queria mencionar o conceito do Juan Marco Vaggioni, de como esses movimentos também estão usando estratégias de secularismo estratégico, se apropriando de discursos de direitos humanos, de discursos científicos e até, em alguns casos, de direitos feministas, de formas até que em alguns contextos, criam clivagens, criam divisões dentro dos movimentos feministas e LGBT, né? Então, por aí. Então, só para assim, pensando um pouquinho nesses movimentos contemporâneos que eu mencionei agora, eu queria falar um pouquinho sobre uma história mais longa para situar eles nessas formas organizacionais e discursivas dentro de uma trajetória histórica. Então, bom, eu mencionei para vocês que eu tenho estado trabalhando recentemente numa pesquisa que tem a ver com direitos reprodutivos, governança reprodutiva e, em particular, sobre o movimento pró-vida no Brasil. E então queria mencionar que a Sônia Correia e Isabel Khalil, num estudo maravilhoso que elas fizeram sobre esses movimentos, dizem que os movimentos antigênero se constroem em cima da base criada pelos movimentos anti-aborto e, de alguma forma, pró-vida na América Latina e no Brasil, especificamente, que elas estão olhando. Então, eu queria mencionar assim 2 pontos para situar esses movimentos atuais e dentro dessa história mais longa, e depois dar uns exemplos mais concretos, né? Primeiro, eu acho que os movimentos antigênero atuais, de alguma forma, são a expressão mais recente de uma trajetória bastante longa de conservadorismo religioso, que tem promovido uma visão da família, da sexualidade e da reprodução num sentido afirmativo, ou seja, não só reacionando como contra-movimento ao movimento feminista. Eu acho que eles têm uma visão específica que estão tentando avançar de o que é que significa a sexualidade, a procriação, etc., né? E também mencionaria assim nesse contexto que muitos dos discursos e das estratégias que algumas pessoas dizem
tem sugerido que são novas, eu acho que elas têm uma genealogia bastante mais longa dentro do que seria o arsenal da direita. O segundo ponto, que é relacionado ao primeiro, assim, na minha pesquisa, uma das coisas que eu estou tentando ver seriam momentos de tensões e divisões entre atores religiosos em torno dessas questões, especialmente dessas questões de reprodução. E eu acho que, desde a perspectiva dos ativistas religiosos, as batalhas que têm se dado em torno da sexualidade e da reprodução têm sido batalhas tanto internas como externas, né? Que, de alguma forma, o que pode ser visto hoje nesses movimentos é um produto de um disciplinamento interno que se tem dado, especialmente dentro da Igreja Católica, particularmente desde os anos 80. Então, assim, só para dar uns exemplos e falar um pouquinho mais especificamente, eu não sei se vocês têm estudado alguma coisa sobre o movimento de planejamento familiar no Brasil, na América Latina, mas as primeiras clínicas e os primeiros programas de planejamento familiar no Brasil se dão no início dos anos 60, inicialmente como uma iniciativa que mobiliza médicos, obstetrícias, ginecologistas, mas também alguns economistas e alguns cientistas sociais, junto com o apoio bastante importante de atores internacionais. E, inicialmente, no Brasil, assim, a primeira organização internacional que começa a promover a contracepção chama-se Pathfinder Fund, que de fato depois ela abre Pathfinder Brasil como uma organização à parte. Naquele momento, uma coisa interessante que eu tenho descoberto, porque eu estou lendo assim, alguns relatórios que foram escritos naquela época por aqueles atores que estão abrindo esses programas e essas clínicas. É interessante que, entre os atores privilegiados de interlocução daquela Pathfinder Fund, da organização internacional que tem interesse, seriam igrejas protestantes evangélicas, né? Por muito tempo, essas organizações, tanto a Pathfinder como a IPPF, ficaram um pouquinho distanciadas da América Latina, em parte porque elas viam a América Latina assim como um mundo católico onde não tinha muito que dava para fazer, né? Que as pessoas eram católicas demais e que nunca procurariam contracepção. Aí, em 59, a Pathfinder manda uma mulher que era para o que eles chamam um primeiro tour exploratório da América do Sul. Ela vai para vários países, inclusive o Brasil. Tem no relatório dela assim, a expectativa de que o Brasil talvez seria o campo mais propício para levar adiante um plano de planejamento familiar. Ela diz que o Brasil é o país mais civilizado, até porque eles têm a população protestante mais grande da América Latina. Então, antes dela chegar aqui, ela entra em contato com várias organizações transnacionais protestantes, e quando ela vai para o Brasil, ela se encontra com os líderes da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Anglicana, da Igreja Metodista, também com os líderes de uma organização que chama-se a Confederação Evangélica Brasileira, que é a organização evangélica política mais velha do Brasil. Então, os primeiros programas
que se abrem no país. O primeiro programa de planejamento familiar assim, de pessoas que estão fazendo alguma coisa se abre no pé da favela Praia do Pinto, no que seria uma clínica anglicana, que tem uma enfermeira que vai de casa em casa nas favelas para fazer distribuição de supositórios contraceptivos. A primeira clínica de controle da natalidade, de planejamento familiar que se abre no país, se abre em São Paulo, em 63, chama-se Serviço de Orientação da Família, mas essa organização começa numa igreja metodista em São Paulo e depois se separa para ter assim um posicionamento mais secular. Essas igrejas recebem esses atores internacionais de uma forma... Eles são bastante receptivos à ideia de contracepção e eles até dizem... a postura dele é que eles dizem assim, a classe média, a classe alta já usa contracepção, é uma coisa que você pode comprar em qualquer farmácia sem problema, mas os coitados dos pobres precisam também, então uma visão um pouquinho caritativa de ajudar o pessoal pobre, que sem dúvida tem uma visão um pouquinho classista e racista também, mas então é por aí. Agora, eles têm um pouquinho de medo de declarar esse apoio publicamente e, de fato, tem um escândalo que estoura nos anos 60, quando tem uma alegação por parte de um padre no estado de Maranhão, dizendo que tem missionários protestantes fazendo esterilização em massa das mulheres brasileiras naquela área da Amazônica, né? Então, então, para aquelas igrejas protestantes, tem um certo distanciamento de qualquer postura pública que está se dando. Agora, é interessante isso, porque nesse momento, nos anos 60, é um momento em que, de fato, tem uma certa abertura dentro da própria Igreja Católica. Paralelamente dos debates que tem no Segundo Concílio Vaticano, o Vaticano, nesse momento, cria uma comissão para estudar a questão do controle da natalidade em vista de novas tecnologias que estavam se desenvolvendo e, particularmente, em vista da pílula. Então, é uma comissão que ela vai se reunir várias vezes durante uns 3 ou 4 anos. Ela é a primeira comissão vaticana para incluir leigos, cientistas sociais, e inclui também 4 mulheres dentro, que é a primeira vez que uma comissão vaticana inclui mulheres. Então, interessante. Bom, por uma parte, os debates que se dão dentro daquela comissão tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando sobre o direito natural, sobre o propósito da procriação. Um dos debates centrais é qual é o propósito do ato conjugal. É só para a procriação ou tem outras justificativas, como, por exemplo, o que eles colocam como amor conjugal, né? Então, tem esse debate que está rolando dentro da comissão. Tem, ao mesmo tempo, e é importante, outro debate paralelo que tem a ver com a estrutura e a autoridade da igreja, que tem pessoas que dizem se a gente muda essa coisa que a igreja tem ensinado durante tal e tal anos, então o que a gente faz com a infalibilidade do Papa? E aí era um debate se o que tinha peso era o que criava a igreja, o que constituía a igreja era o povo ou era a hierarquia e o magistério e a dogma que está dizendo o magistério, né? Então, eu acho que talvez nem tem tanta gente que sabe, mas a comissão, de fato, por uma grande maioria, fez a recomendação de que a Igreja Católica teria que mudar os ensinamentos dele e abrir as possibilidades de usar
outras práticas de contracepção e, em particularmente, o debate realmente estava se dando em torno de contraceptivos hormonais, né? Porém, apesar de que a grande maioria, o relatório da grande maioria fez essa recomendação, o Papa terminou, de alguma forma, vetando essas conclusões, e ele, em 1968, ele emite uma encíclica que chama-se Humanae Vitae, Vida Humana, que é assim, tipo, um grande parte-águas para a Igreja. É uma encíclica que criou grandes controvérsias na Igreja Católica. Em vários países tinha comissões episcopais que fizeram críticas abertamente, tinha vários teólogos que fizeram críticas abertamente a ela, mas que no Brasil, de alguma forma interessante, assim, a hierarquia da Igreja, inclusive algumas pessoas que estavam se colocando um pouquinho fora da dogma da Igreja, de alguma forma fechou questão, né? Então, tinha pessoas da ala progressista e da ala conservadora que, de alguma forma, disseram que eles iam aceitar o ensinamento de Humanae Vitae. Porém, nesse intervalo que essa comissão estava se encontrando, tinha um debate que se abriu mesmo no Brasil, mesmo na Igreja Católica Brasileira, né? Então, por exemplo, em 1967, se dá o segundo Congresso de Medicina Católica, que teve lugar na Universidade de São Paulo, na USP. Ela inclui assim, vários médicos e eles organizam assim, várias mesas que têm a ver com controle de populacional, que tem a ver com contraceptivos e que tem a ver, inclusive, tem uma fala sobre como tem que reconsiderar a homossexualidade. Então, é uma coisa que eu fiquei bastante surpreendido, até porque eu não tinha muita noção dessa história de debates dentro da Igreja. Ao mesmo tempo, nesse mesmo congresso, tem um grupo que se organiza para afirmar uma posição tradicional da Igreja. E eles até circulam e publicam um relatório que aparece em vários jornais depois, que faz uma crítica enorme ao Congresso em si, que diz que o Congresso, de alguma forma, estava tomado por forças meio alheias. E então, dentro desse grupo que começa a se organizar, ali tem especialmente algumas pessoas que vão fundar uma comissão médica dentro da organização ultradireita, para quem não conhece, tem uma organização que chama-se Tradição, Família e Propriedade, que é uma organização católica integralista ultradireita. Então, eles eventualmente vão formar uma comissão médica e os líderes daquela comissão estão ali nesse congresso. E também nesse congresso tem várias pessoas que vão virar personagens importantes no que seria o início do movimento pró-vida no Brasil, que surge nos anos 70. Então, bom, eu cheguei até os anos 60. Você quer que eu continue? Ou você quer fazer outra? Porque eu estou demorando muito. Não, eu queria justamente que você trouxe, que dar para a turma essa percepção de que a gente está vivendo hoje um embate em torno de questões de gênero e sexualidade, mas a gente já teve, ao longo da história do último século no Brasil, alguns embates, ora por questões ligadas a métodos contraceptivos, ora por a questão do divórcio, em algum momento a questão LGBT, enfim. A gente vem de um histórico aí em que essas questões estão em permanente disputa na sociedade brasileira. E eu queria aproveitar, Rafael, que agora acabou de chegar aqui Caramba! Nosso convidado, nosso outro convidado. Querido, que bom que você veio, que bom que você conseguiu chegar, viu? Eu tô... Querido, eu vim correndo. Eu nem respirei, eu deixei as malas aqui para você não achar que eu estou mentindo, no sofá. É maravilhoso. E entrei correndo para ver se dá tempo, se
se ainda conseguia participar e pedir desculpas às pessoas que se inscreveram. Por esses contratempos acontecem. Eu peço muita desculpa, Rafael. Imagina. Bom, é isso. Imagina, querido. Obrigado mesmo, viu? Jean está na Europa agora, então lá são... Que horas são aí? Já Caramba. deve ser 11h30 da noite, né? Meia-noite. Meia-noite já, olha só. E está aqui com a gente, topou estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, viu? Muitíssimo, muitíssimo, tá? E já vou jogar uma pergunta, posso? Pode, claro. Pode sim. Então, Jean, estava conversando com o Beni estava aqui com a gente no início, né? E falando um pouco sobre esses ataques sistemáticos contra as LGBT, contra as feministas, na verdade, contra todo... tem uma dimensão epistemológica, né, em que se ataca os estudos de gênero, e uma série, um pensamento sociológico aplicado a pensar as relações de gênero. Tem um ataque político, institucional mesmo, em que se atacam figuras que estão dentro do sistema político, né? E muitas vezes estava vendo uma live sua mais cedo, né? E você dizendo como mesmo a esquerda ainda teve e ainda tem dificuldade de entender como esses ataques eles não são ataques simplesmente pessoais, né? O histórico de ataques que você viveu, né? As tecnologias de difamação, de difamação virtual, de desinformação programada, né? Elas foram sendo testadas ali, esquentadas, né? pela extrema-direita, sob figuras marginalizadas da sociedade, né? Então, você foi um alvo preferencial, não à toa o único parlamentar LGBT naquele momento, no Congresso Nacional, né? E as pessoas, mesmo os cientistas políticos, ainda têm muita dificuldade de perceber esses ataques para além de ataques pessoais, né? Então, eu queria te pedir um pouco para você falar como esse antagonismo às políticas LGBT, às políticas feministas, essa violência política direcionada, como ela está relacionada, como ela não é uma questão só, um problema só das LGBT ou das ativistas feministas, mas como ela se relaciona com o próprio avanço da extrema-direita e como hoje ela é parte nuclear aí do repertório do conservadorismo brasileiro. Bacana, Bortolini, boa noite. Obrigado pelo convite, boa noite, Rafael, todas e todos vocês. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa, mas vou tentar responder. Eu acho que, primeiro, as pessoas que estão aqui, sobretudo as pessoas mais novas, precisam saber que esse ataque a grupos, a determinados grupos, segmentos da população ou grupos com determinadas identidades não é novo, né? Então, assim, se a gente pensar o ciclo do fascismo histórico, dos fascismos na Europa, do fascismo histórico na Itália, do nazismo na Alemanha, franquismo, salazarismo, todo o ciclo de governos autoritários de extrema-direita no período entre guerras, né, e que vai dar na Segunda Guerra Mundial, se a gente analisar aquele período, a gente vai ver que também naquele período houve um ataque sistemático, organizado da extrema-direita a esses grupos, né, aos chamados grupos difamados, que a gente pode chamar de grupos difamados, grupos que historicamente são alvos de difamação, de ataques políticos ou que têm seus direitos cerceados. Então, o antissemitismo, o ódio à esquerda, através do ódio ao comunismo e toda a mistificação em torno do comunismo, e o ódio à comunidade LGBT, que na época não tinha esse nome, mas o ódio aos homossexuais, principalmente, né, aos homossexuais masculinos. Isso aconteceu naquela época e, de alguma maneira, nessa rima histórica, a gente vê isso acontecendo de novo. E, como naquela época, como agora, há dentro da esquerda uma divergência que envolve as questões
como dizer, estruturais, a dimensão estrutural dessas violências, da homofobia, do machismo, misoginia e do racismo. Então, essa dimensão estrutural dessas violências faz com que elas existam também nesse campo que luta por justiça social. Então, a esquerda daquela época, que lutava por justiça social, que falava a partir da posição de classe, né, da identidade de classe, os operários, os obreiros, as operárias, tinham uma dificuldade de compreender já naquele momento outras posições de sujeito. Então, por exemplo, todos os teóricos, os intelectuais da chamada Escola de Frankfurt, que foram exilados da Alemanha, se exilaram nos Estados Unidos, eles traziam essas questões da sexualidade através da psicanálise, por exemplo. E eles inauguraram, naquele momento, os chamados estudos freudo-marxista, digamos assim, que traziam para dentro desse ativismo de esquerda marxista as questões de sexualidade e gênero. E já naquele momento havia uma dificuldade de compreensão da esquerda sobre essa agenda e, de certa maneira, uma acusação dos intelectuais e mesmo dos ativistas que buscavam apontar que a extrema-direita atacava prioritariamente esses segmentos, né? Ou seja, independente de haver judeus ricos e judeus pobres, e ainda que, no primeiro momento, os judeus ricos tenham sido poupados no primeiro momento e, de certa forma, alguns deles até mesmo tendo sido colaboracionistas do regime, quando o regime recrudesceu e decidiu pela solução final, não havia classe, judeu pobre e judeu rico, todos foram para o campo de concentração, né? Quando a gente não pode esquecer que as SA, a polícia, as milícias de Hitler, que não pertenciam às forças armadas, eram milícias urbanas organizadas, as milícias nazistas eram comandadas por um homossexual e tinha muitos homossexuais nas suas hostes. E quando, enfim, o Terceiro Reich se estabeleceu, Hitler fez a chamada purga, né? Ou seja, decidiu matar todos eles, os líderes da SA, inclusive o amigo dele, o grande amigo dele, que ele executou, e aí, nessa hora, a homofobia não poupou mesmo esses colaboracionistas. E aí os homossexuais foram para os campos de concentração e, principalmente, foram as cobaias dos experimentos médicos, inclusive experimentos de cura gay. Ou seja, esse fantasma da cura gay ressuscitado recentemente não é uma coisa nova. Então, as gerações precisam saber disso. E o mesmo com as feministas. Ou seja, as feministas também foram atacadas naquele momento. Nessa rima histórica, a gente volta para esse ponto em que a esquerda tem uma enorme dificuldade, mais uma vez, de compreender que o ataque a essas minorias e o ataque aos indivíduos que representam essas minorias nos espaços de poder são, no fundo, ataques a todo o campo da esquerda. Então, a esquerda teve uma dificuldade, apesar de eu dizer claramente, de eu ter escrito livro, de eu ter feito conferências, a de esquerda teve uma dificuldade de me escutar, de escutar a Márcia Tiburi, por exemplo, escutar a Débora Diniz, escutar nós, que éramos os representantes dessas minorias, de que algo se passava no Brasil, que a extrema-direita estava organizada e que esse ataque não era um ataque a mim, Jean Willis, era um ataque a tudo que eu representava. E, claro, essa dificuldade de percepção, Alexandre, não era só dos partidos de esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, ou seja, todos os partidos de esquerda. Era uma dificuldade da própria comunidade LGBT. A comunidade LGBT, embora a gente use essa expressão comunidade, né? A gente sabe muito bem que essa comunidade que existe dispersa, ela nem sempre se vê representada no chamado movimento LGBT e também ela não se vê representada, muitas vezes, nos atores políticos que falam em nome dessa agenda. Então, a comunidade LGBT também, atacada pela desinformação, atacada pelas fake news, ela também tratou a questão como a questão dessa bicha, né? Era assim, era a questão dessa bicha, esse viado, os próprios gays falavam isso e entraram na onda de ataque a mim com fake news. Então, não foi só a esquerda, mas a própria comunidade que não entendeu que o ataque não era a mim, no fundo. Era a tudo que eu representava e a nossa agenda e nossa cidadania, né? Bom, não sei nem se ficou claro agora, né? Mesmo tendo passado tudo isso que a gente viveu, 600 mil mortes, o desmonte
da política de prevenção HIV/AIDS. Aliás, hoje, dia 1º de dezembro, é Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Eu nem sei se depois disso tudo ficou claro para todos os membros da comunidade LGBT que não se tratou de um ataque a mim, nem se trata de um ataque a mim, mas um ataque a nós, né? Essa compreensão ela é difícil por essa questão que eu disse, essa dimensão estrutural desses males, né? O racismo, ele opera estruturalmente, o que significa que ele tem uma dimensão inconsciente. A misoginia e a homofobia também. Então, é difícil para os homens de esquerda heterossexuais entenderem essa dimensão, sabe? E por isso que, de alguma maneira, eu falo isso sem ressentimento nenhum, porque eu não sou do tipo de ter ressentimento, mas por isso que eu fui abandonado no campo de batalha. Eu fui abandonado sozinho na arena, tendo que lidar, do ponto de vista da comunicação e das relações interpessoais, com essa violência que acabou me expulsando do país. Exatamente. Um dos eixos principais da nossa disciplina é justamente conseguir pensar qual o lugar das políticas LGBT, das políticas feministas na democracia brasileira, né? E a gente conseguir sair de um olhar que enxerga esses temas como uma cortina de fumaça, né? Como temas que vêm à tona em determinados momentos para distrair a atenção daquilo que seria o centro do debate, das questões centrais, econômicas, etc. A gente escuta esse discurso, inclusive no campo da esquerda, né? Então, eu queria pedir para você, Rafael, falarem um pouco como a LGBTfobia como forma de fazer política, né? O antagonismo a nós como forma de fazer política, como ele ajuda a promover um projeto político que está fundado e associado a uma noção de poder como um exercício de uma masculinidade autoritária, de uma masculinidade violenta, de uma masculinidade... Não à toa, né? O símbolo do bolsonarismo é a arma, né? Não à toa o símbolo a imagem que a gente usou nesse evento era justamente aquela arma, aquele falo fracassado, né? E tentar entender como a perseguição a você, como o acionamento de um discurso anti-LGBT, um discurso LGBT-fóbico, ele serve não só para nos atacar e para promover uma determinada moral, né? Mas para promover esse projeto político da extrema-direita que está intimamente ligado associado a uma noção da política como esse exercício violento e autoritário de determinados homens sobre uma massa obediente, né? Que é algo que se consolidou exatamente pelo exercício do poder nesses termos e por esses sujeitos ao longo da história brasileira, né? Então, de que maneira a LGBTfobia, como forma de fazer política, ela ajuda a promover esse projeto da extrema-direita autoritário, violento e colonial, né? Essa atualização do projeto colonial? Maravilha. Primeiro, eu quero dizer que eu pintei um quadro, um dos meus quadros, que o título é Ejaculação Precoce, é justamente uma arma de fogo murcha depois do gozo precoce com tiros. Não sei se você chegou a ver esse trabalho. Quando eu vi a reprodução do cartaz, eu falei, uau, é um pouco dessa ideia. Eu diria, Bortolini, que eu vou falar muito da perspectiva dos estudos que eu faço, para também não ficar achando, para as pessoas não acharem que eu quero dar conta de tudo, apesar da minha experiência como deputado federal, como parlamentar eleito, e eu vou falar muito da perspectiva de alguém que estuda o processo de desinformação contemporâneo, né? E mais notadamente o processo de desinformação e difamação programadas por meio das fake news e das teorias da conspiração. Eu diria que primeiro, a gente tem que partir de uma certeza, a certeza de que a homofobia ou a homo-lesbo-transfobia, como prima irmã do machismo
e do heterossexismo, ou seja, não há heterossexismo, misoginia e machismo sem a homofobia. Tudo isso anda junto, né? Então, a homofobia ela é uma unanimidade. De todos os grupos odiados, nós somos o grupo mais odiado. Eu não gosto muito de fazer hierarquia de ódios, mas a verdade é que nós somos, de todos os grupos odiados e utilizados como elementos de propaganda e de mobilização de ódio, de maus afetos, de emoções políticas nefastas, nós somos, historicamente, o grupo mais odiado. Por quê? As 3 religiões monoteístas, as 3 religiões do livro, as 3 grandes principais religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as 3 têm relatos, os seus relatos de fundação, os seus fundamentos são homofóbicos, ou seja, a homofobia é buscada, é fundamentada nesses próprios relatos, nessa própria mitologia. Então, isso faz com que nós sejamos odiados. Claro, não estou dizendo que todas as pessoas dessas religiões nos odeiam. O que eu quero dizer é que essas religiões têm nos seus fundamentos uma proibição, um tabu, ou o tratamento como pecado da maneira como nós fazemos sexo e como amamos. Claro que dentro dessas religiões há pessoas que exercem essa fé distantes da homofobia. Claro, há católicos que não são homofóbicos, há muçulmanos que não são homofóbicos, mas de uma maneira geral, mesmo essas pessoas que não são homofóbicas, por professarem essas religiões, por tomarem esses relatos como relatos de verdade, como dogmas, mesmo essas pessoas, ainda que elas não tratem mal os homossexuais, ainda que elas não expressem a homofobia na sua forma violenta, digamos assim, elas concordam tacitamente que somos errados. Então, a homofobia é uma grande unanimidade. De outra maneira, ela é uma grande unanimidade. E por ser uma grande unanimidade, ubíqua, ela está na classe A, então tem pessoas com um nível elevadíssimo de instrução que são homofóbicas, que internaram filhos em clínicas psiquiátricas, né, de reabilitação, gays que morreram em manicômios, internados nos anos 40, nos anos 50, por famílias ricas. Outras famílias esconderam seus filhos em casa, em quartos do fundo. Aliás, eu indico um livro maravilhoso do Lúcio Cardoso chamado A Crônica da Casa Assassinada, para que as pessoas conheçam um personagem que ele construiu nesse sentido. Então, a homofobia está na classe A, a homofobia está na classe C, está no lumpen, né? Ou seja, nas favelas, nos rincões mais pobres, a homofobia, mães pobres, miseráveis, pretas, que sofrem a violência de gênero, que sofrem a violência racial, manifestam homofobia contra seus filhos gays ou travestis ou trans, expulsando de casa. Então, a homofobia ela está também à direita, principalmente, que expressa ela de maneira muito mais intensa, e a homofobia está à esquerda. Então, a homofobia ela é essa grande unanimidade, ela é um elemento de coesão social, e por isso a extrema-direita utiliza a homofobia como primeiro, elemento de coesão, catalisador. É preciso juntar as pessoas em torno de um pânico moral. Perfeito. Então, vamos aí associar a homossexualidade à pedofilia e criar um pânico moral em torno da homossexualidade e colocar todas as pessoas acreditando ou tensas com essa ideia de que a homossexualidade é uma sexualidade agressiva que desconhece regra e que, portanto, ataca as crianças. Então, é um elemento de coesão social, é uma cortina de fumaça, como você falou, ou seja, esses temas dos costumes e dos comportamentos chamam muito mais a atenção das pessoas do que os temas da economia, né? Ou seja, as pessoas não se interessam pelos temas da economia. Basta a gente ver o escândalo que foi, a internet inteira ficou uma semana falando de uma placa de banheiro. Ou seja, nós temos um governo corrupto no poder, cuja corrupção levou a 600 mil mortes de pessoas por uma pandemia, por uma doença a pandemia de uma doença em relação à qual nós ainda não temos tantas certezas. Mas, apesar do que está acontecendo no Brasil, dos índices de desemprego, da crise humanitária, de populações inteiras passando fome nas ruas, as pessoas se puseram a discutir a placa de um banheiro para todos os gêneros. Então, daí a gente nota como esse tema, ao mesmo tempo que mobiliza a sociedade,
produz a coesão social das pessoas de uma maneira geral, levando uma cortina de fumaça que faz com que as pessoas não prestem atenção nos assuntos que interessam. E, por fim, a homofobia ataca deliberadamente a nossa agenda, né? A agenda da comunidade LGBT, que é uma agenda de equidade de gênero. Então, nós temos aí um desafio grande, que é, primeiro, conscientizar essa comunidade que existe na dispersão de que as coisas operam dessa forma, né? que essa comunidade compreenda e busque compreender, e é difícil porque a politização ela é difícil em qualquer setor da sociedade, não é só da comunidade LGBT, a politização é difícil, e depois nós temos o desafio de conciliar essa agenda com outras agendas que são urgentes, ou seja, que as pessoas compreendam que se você é uma pessoa LGBT, QIA+, e você é pobre, você é mais vulnerável. Se você é uma pessoa LGBTQIA+, e você é pobre e preto, você é mais vulnerável. Se você é tudo isso e mora numa favela, num bolsão de pobreza, muito mais vulnerável você é. Então, a luta por essa agenda, ela não pode vir, esse é o grande desafio do século XXI, e eu, de fato, não sei se você tem notado isso, mas eu mesmo, já no mandato, fazia isso, e depois que eu deixei o mandato, e aqui fora, como intelectual público, eu tenho feito um discurso público em que essa interseccionalidade ela está muito mais acentuada do que antes, porque eu não acredito mesmo em lutas separadas mais, né? Em agendas separadas. E também, e aí, junto desse desafio de levar as pessoas a entenderem a interseccionalidade, está o desafio também da gente fazer uma autocrítica, né, dentro das nossas próprias comunidades, atacadas também pela desinformação, aprisionadas em bolhas pelas as plataformas de comunicação, pelas mídias sociais, e, portanto, numa lógica de seita semelhante à da extrema-direita. Ou seja, toda a fúria de cancelamento e ódio que ativistas da internet disparam contra pessoas de fora da bolha, que cometem pequenos deslizes, né, sejam deslizes machistas, deslizes homofóbicos, pessoas que não são inimigas, pessoas que são aliadas, mas por causa da homofobia estrutural, do machismo estrutural, cometem um deslize aqui e ali. Então, a fúria com que essas bolhas atacam essas pessoas, cancelam, destroem essas pessoas, é uma fúria igualmente condenável, como a fúria da extrema-direita. Então, esses são os desafios para a gente pensar os usos políticos da homofobia. Obrigado, querido. Queridos, por mim, a gente ficava aqui mais 2 horas batendo papo, conversando, abrir uma cerveja, né? Mas a gente tem forçosamente que encerrar às 8 horas, né? Especialmente por conta das intérpretes, que estão aqui há 2 horas com a gente. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito às intérpretes. Esse não é um trabalho fácil, viu? Diana, Melissa, muito obrigado, tá? E aí, já caminhar para agradecer vocês, agradecer muito, Rafael, pela tua presença, tá bom? Eu acho muito importante, o primeiro texto que eu li de Rafael foi meu advisor, orientador no doutorado sanduíche, quando eu estava lá na CUNY, né? O primeiro texto de Rafael que eu li foi justamente um texto, um apanhado histórico sobre as políticas sexuais e de gênero na América Latina, e eu acho fundamental para a gente que está aqui nessa disciplina ou fora dela, estudando os embates que estão acontecendo hoje, né? Compreender esse processo histórico, todo esse não só os embates que aconteceram há algumas décadas, mas inclusive o passivo mesmo de séculos de investimento do Estado brasileiro numa determinada regulação das relações de gênero e de sexualidade, na cura, na criminalização, na eliminação física mesmo e simbólica de qualquer dissidência sexual e de gênero, né? Então, às vezes a gente fala sobre política LGBT e parece que tudo começou nos anos 80, né? Que o Estado brasileiro, de repente, notou
que existiam ali bichas, travestis, sapatãs e etc. Na verdade, o Estado brasileiro está lançando atenção sobre nós há muito tempo, né? Só que esse investimento tem sido um investimento necropolítico mesmo, um investimento de morte, de eliminação, né? O que aconteceu nos anos 80 foi que a gente começou a virar um pouco essa linha, essa seta, né? E estamos brigando para manter ela virada num outro sentido o quanto a gente pode, né? E não tem sido fácil, né? Então, muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Rafael, por ajudar a gente a fazer a ter essa percepção histórica. Eu não tenho a ambição que as pessoas conheçam no detalhe cada um desses processos, né? Mas essa percepção de que essas lutas estão acontecendo há muito tempo, né? E elas são centrais e elas se relacionam com o crescimento do autoritarismo durante o regime militar, por exemplo, e o processo de abertura democrática que a gente viveu nos anos 80. Então, não dá para pensar políticas LGBT, políticas feministas descasadas de uma discussão sobre democracia. E aí, te agradeço imensamente, Jean, justamente por você trazer isso, não só como relato de experiência, porque você viveu táticas de desinformação, táticas de... Tudo que a gente vê hoje acontecendo em larga escala, né? Você viveu isso antes. E se o campo progressista tivesse tido a capacidade de ouvir, talvez a gente já tivesse muito mais preparado quando esses instrumentos ganharam corpo ali em 2018, né? Então, te agradecer muito por você trazer não só o teu relato, mas também como pesquisador, como pessoa que está agora se dedicando a entender como é que essa gestão da desinformação e esse antagonismo às LGBT tem ajudado a produzir a erosão mesmo da democracia no Brasil e em outros lugares do mundo, viu? Então, muito obrigado a vocês dois pela presença. Muito obrigado, Andreina e Clags, por essa parceria. Acho que foi uma atividade super bacana, viu? E muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente conversando hoje, viu? Valeu mesmo, gente. Maravilhoso, Alexandre. Um abraço enorme. Tchau. Tchau, Rafael. Obrigado. Tchau, Jean. Tchau, Rafael. Queridos. Tchau, Tchau, Jean. Andreina. Beijo. Thank you, everybody. I feel like it was like the beginning of a yeah, like an introduction to a much longer conversation, right? Yeah, sure, for sure. We can think another events like that. Yes. Okay. Sounds good. Thank you very much. Hopefully for not the online. Oh yeah, I would love it. Okay. Yes. Lovely. See you. Okay. Tchau, Thank you, turma. everybody. Thank you, Bye-bye. everybody Thank from you. Clackles too. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. Rafael. Tchau, Laura. Abraço. Sempre, obrigada. So, I think that's it. Yes. Thank you, Melissa and Diana. Are you still there? I don't know if they're still there. Não sei, acho que não. I Okay. think we're close. Okay? Yes. Obrigado, Melissa. Thank you. Thank you, Abraço Kathy. Thank you all. All right. I'm ending this. Bye. Bye-bye. Bye.